Parece que hoje em dia só se fala em Kang o Conquistador na internet, mas quem é esse vilão da Marvel? Relaxa, a gente vai explicar toda a história dele em detalhes nesse vídeo pra vocês. Chega legal! Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. E no nosso vídeo de hoje a gente vai explicar quem é o vilão da Marvel que teoricamente vai ocupar o papel do Thanos nessa nova fase 4. O nosso queridíssimo Kang, o Conquistador. É isso, e eu tô estreando aqui o meu cenário novo pra falar sobre o Kang, um dos grandes vilões da Marvel aí dos quadrinhos, um viajante no tempo. Ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, essas duas lendas que criaram uma infinidade de personagens queridos aí da Marvel. A primeira aparição dele como Kang, o Conquistador, nos quadrinhos foi em 1964, na revista Vingadores número 8. E como vocês vão ver nesse vídeo, nós vamos mostrar pra vocês que o Kang não é só o Kang, ele também tem vários alter egos, várias personas que ele adota. Ele tem presença aí em todo o espaço-tempo aí da Marvel e a gente vai explicar tudinho pra vocês agora. É isso aí. Só pra dar um backgroundzinho aqui pro vilão pra vocês entenderem, o Kang não possui poderes. Ele não é um vilão que possui poderes, mas ele é um cara extremamente inteligente e um estrategista nato. Ele é um mestre da manipulação do espaço-tempo e na sua forma mais popular ele usa de sua inteligência e da tecnologia do século 40 para construir uma armadura que ele consegue controlar com a sua mente. Com ela ele consegue ter força capaz de levantar toneladas, lançar rajadas de energia, conjurar armas a partir de nanotecnologia, além de voar e viajar no tempo, é claro. Na primeira aparição dele, ele era apenas um vilão comum que vinha do futuro com armas muito mais avançadas, né, que as dos seus oponentes. Nesse quadrinho, ele consegue derrotar facilmente os Vingadores e até deixa o Capitão América de volta em 1945, que era a verdadeira época onde o Capitão devia estar. Kang acaba aprisionando todos os Vingadores, mas a Vespa e o Rick Jones conseguem escapar e vão direto pedir ajuda pro Reed Richards, que ajuda os heróis a trazerem o Capitão América de volta para a época deles. Depois disso, eles conseguem libertar os Vingadores que estavam aprisionados e todos juntos derrotam o Kang ao danificar a armadura dele. Como ele ficou impossibilitado de usar as armas, o Kang então volta para a própria época dele. No final do quadrinho a gente descobre que o vilão Kang era na verdade o já conhecido faraó Ramatut, também criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. O faraó ele já tinha aparecido nos quadrinhos do Quarteto Fantástico, número 19, no ano anterior, em outubro de 1963. Ainda em 1964, a Marvel apresentou pra gente outros vilões, como o Centurião Escarlate e o Immortus. Depois foi revelado pra gente que todos eles eram a mesma pessoa, só que em diferentes períodos da própria vida. Mais pra frente ainda teríamos a versão adolescente do Kang, que assumiria sua identidade como o Rapaz de Ferro e entraria para um grupo chamado de Jovens Vingadores. Bom, anos depois a Marvel resolveu fazer uma linha fixa pro Kang, né, pra explicar a história dele direitinho de ordem cronológica. Só que a história envolve realidades alternativas e viagem no tempo, então vocês vão ver que é uma coisa muito complexa e essa história envolve variáveis diferentes, então pode ser que você veja uma coisa aqui e outra coisa em outro lugar. Realmente não é uma história muito simples, a gente vai fazer o possível para explicar direitinho para vocês, mas é algo muito complexo mesmo. Existem diversas variantes do Kang nos quadrinhos, mas a gente vai falar especificamente do mais popular deles, que é o Kang Prime, da Terra 6311. A linha do tempo que a gente conhece como a linha oficial da Marvel nos quadrinhos é a Terra 616. Já a dos filmes é a Terra 199999. O Loki que a gente viu na série, a gente deduz pelo número de variante dele que ele seja da Terra 1130. E o Kang Prime, aí, a versão principal do personagem, pertence à Terra 6311. Nathaniel Richards, que é o mesmo nome do pai do Senhor Fantástico, a gente vai descobrir até inclusive depois nesse vídeo que ele é descendente direto do Senhor Fantástico e até mesmo talvez do Doutor Destino, nasceu em meados do século 30, na Terra 6311. Nessa realidade, a humanidade não tinha passado pela Idade das Trevas, fazendo com que fosse uma realidade com avanços tecnológicos muito rápido, mas com incessantes guerras, conflitos e disputas por poder. Nathaniel era um rapaz muito inteligente e dedicado, mas sofria
sofria bullying direto em sua escola. Uma vez, inclusive, prestes a ser morto por um dos valentões da sua escola, o garoto de apenas 15 anos foi salvo por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Kang, ou seja, por ele mesmo. Após salvar ele mesmo mais novo, o vilão mostra todo o futuro deles para o garoto, todos os seus feitos e conquistas, e inclusive acaba mencionando que ele havia se tornado um grande inimigo dos Vingadores. O problema é que o jovem Nathaniel, com 15 anos, não se anima muito com aquilo que ele ouve. Com uma armadura que também tinha embutida nela uma máquina do tempo, ele acaba fugindo para o passado. É legal falar que a armadura dele é inspirada na armadura do Tony Stark, ela é bem semelhante. No passado, ele acaba assumindo o manto de Rapaz de Ferro e se junta ao grupo dos Novos Vingadores para tentar evitar ser como o seu eu do futuro, que ele tinha se deparado quando mais novo. O grande problema é que no final de tudo, essa jornada como Rapaz de Ferro é o que justamente levaria ele a se tornar o todo-poderoso e conhecido vilão Kang o Conquistador. O Nathaniel Richards teve suas memórias apagadas de tudo que ele tinha vivido como Rapaz de Ferro, e aí ele acaba voltando para a própria linha do tempo e realidade dele. Na realidade dele, né, na Terra 6311, a humanidade ainda passava por incessantes guerras e conflitos, até que um viajante do tempo da Terra 616 finalmente traz paz para aquela realidade. Por esse feito, esse viajante fica conhecido como o Benfeitor. O nome do cara era Nathaniel Richards e ele é o pai do Senhor Fantástico. Aí não é o mesmo personagem de fato, né? Não é o Kang o Conquistador, é o pai do Senhor Fantástico, mas o Kang é um descendente do Nathaniel Richards, pai do Senhor Fantástico, como o Bruno falou agora há pouco. Já com 25 anos, Nathaniel, meio entediado com aquela paz que o Benfeitor tinha trazido àquela realidade dele, ele acaba construindo uma máquina do tempo em forma de esfinge e vai diretamente pro Egito Antigo da Terra 616. Para que não descobrissem que ele era do futuro, Nathaniel disfarçou sua máquina do tempo no que conhecemos hoje como sendo a grande esfinge de Gizé, que inclusive pode ser vista no penúltimo episódio da série Loki, só que a da série, claro, tá com o nariz, ao invés de ter o famoso nariz destruído. Por causa da tecnologia que Nathaniel trazia consigo, os egípcios da época o associaram ao ser divino, o que fez com que ele assumisse sua primeira identidade vilanesca, o faraó Ramatut. O tirano acabou governando o Egito por quase 10 anos, até ser enfrentado, derrotado e mandado de volta à sua linha do tempo normal pelo Quarteto Fantástico. Essa foi a primeira aparição do Kang nos quadrinhos, como a gente tinha falado no começo do vídeo. E nessa tentativa de voltar para a própria linha do tempo dele, ele acaba sendo atingido por uma tempestade cósmica temporal que acaba jogando ele pro período moderno da Terra 616, a época dos dias de hoje dos quadrinhos, né, atuais. Nessa época ele acaba tendo contato com um dos possíveis ancestrais dele, o Doutor Destino, o que inspira ele a abandonar a identidade de Ramatut e assumir o manto do Centurião Escarlate. Posteriormente ele acaba sendo derrotado pelos Vingadores e tenta voltar para sua linha do tempo natal novamente. Mas assim como da outra vez, quando ele tenta voltar para a linha do tempo dele normal, ele acaba sendo atingido de novo por uma tempestade temporal cósmica e acaba sendo mandado 10 séculos do futuro. No século 40, o Nathaniel encontra um planeta totalmente devastado pela guerra. Os habitantes que ainda lá restavam continuavam em guerra, mas usando armas antigas de eras passadas. Como o Nathaniel tinha conhecimento para construir armas mais poderosas do que as que tinham sobrado para os habitantes de lá, ele acaba por conquistar o planeta inteiro e em sequência constrói um arsenal ilimitado. É justamente aí que ele cria sua identidade como Kang o Conquistador. Após conquistar a Terra, ele decide conquistar a galáxia inteira. Mas mesmo depois disso, ele vê que não era o suficiente para ele e começa a ir atrás de novas realidades em diferentes épocas do tempo, para conquistar todo o multiverso. Durante as conquistas dele, o Kang acaba conhecendo a Ravonna Renslayer, uma personagem que foi muito importante aí na série do Loki, já foi introduzida no universo cinematográfico da Marvel. Ela é filha do rei Karelius, um ditador da época que o Kang tinha viajado, né? O reino dele era o único que faltava para o Kang conquistar naquele período. Mas o Kang acabou não fazendo isso justamente porque ele ficou todo encantado com a Ravonna. Para infelicidade do Kang, ela não aceitou ele pelo fato de nunca ter feito parte de nenhuma realeza ou algo do tipo, mesmo sendo um conquistador de quase toda a galáxia. Para tentar mudar isso e conquistar a Ravonna, o Kang convoca os Vingadores para uma batalha para
que ele pudesse demonstrar toda a força e as habilidades dele. Mas a Ravonna acaba juntando forças com os Vingadores, o que enfurece o Conquistador, e ele acaba invadindo o reino dela e obrigando ela a se casar com ele. No final de toda essa história, a Ravonna acaba salvando a vida do Kang ao se jogar na frente de um tiro que ia direto no vilão. Antes de morrer, ela acaba revelando o amor dela pelo Conquistador. Bom, é legal mencionar também que o Kang, o Conquistador, tem uma sala de troféus que faria inveja até o colecionador, aquele que a gente acabou conhecendo nos cinemas, né, pela participação em Guardiões da Galáxia e no final de Thor, O Mundo Sombrio, né. Durante todos os anos de batalhas e conquistas, o vilão sempre fez questão de pegar alguma lembrança, quando não o próprio corpo do inimigo derrotado como prêmio. Muito semelhante ao que acontece com a juíza Renslayer na série do Loki, né. Você pode ver que ela tem uma estantezinha ali um pouquinho mais modesta do que essa do Kang que eu vou falar. Na série ela tem uma estante que ela coleciona prêmios, armas, capacetes de alvos ou variantes que ela acabou derrotando e ela coloca ali pra ficar de exposição. Já do Kang, a sala é uma baita de uma sala. A gente vai falar alguns itens aqui pra vocês, eu acho que vocês vão ficar bem surpresos com o que ele tem na coleção. A coleção conta com os escudos do Capitão América, tentáculos do Dr. Octopus, o capacete do Homem de Ferro, o capacete do Homem-Formiga e do Magneto, tem um Ultron ali, tem um Destruidor, que é aquele vilão, entre aspas, do Thor 1, tem um Mjolnir, tem uma prancha do Surfista Prateado, tem até o esqueleto do Wolverine e a cabeça do Fera, inclusive de duas feras diferentes, o que é muito legal para mostrar essa conquista em diferentes realidades e tempos diferentes. Mas apesar de ser um dos vilões mais imponentes da Marvel, o Kang tem uma fraqueza muito clara, que já fez ele perder várias batalhas, inclusive. Pro Kang, uma conquista só é verdadeira se for através de uma batalha dura, se ela foi feita de forma árdua. Por isso que a gente nunca vê o Kang, por exemplo, voltando no tempo para matar os heróis ainda crianças, né, para impedir que eles cresçam. Ele faz questão de fazer os inimigos dele, né, no caso os heróis, saberem que ele derrotou eles, mesmo lutando contra eles na melhor forma física possível, no auge, né? Após anos de realidades e tempos diferentes conquistados, o Kang fica entediado com aquela realidade que ele tá vivendo e, já bem velho, decide mudar de identidade novamente. Dessa vez ele assume a identidade do Immortus. Esse seu novo alter ego tinha como objetivo principal a busca pela imortalidade e o controle total como o único mestre do tempo. Inclusive eu vou dar aqui um alerta de spoilers aqui, porque eu vou ter que comentar, vou ter que dar um grande de um spoiler da série do Loki, então fica avisado aí se você ainda não viu a série do Loki, vai lá ver e depois volta aqui para ver o resto do vídeo. Continuando aí com a identidade do Immortus, no último episódio da série do Loki a gente viu o Jonathan Majors usando roupas muito similares a que o Immortus usa nos quadrinhos, então é bem possível que a gente tenha visto uma versão do Kang já como Immortus nesse último episódio da série. Uma outra curiosidade sobre o vilão é que, devido a um glitch no tempo e espaço, o Kang foi dividido em duas versões. Uma delas acabou ficando presa no século XXI sem poder retornar para a linha do tempo original dele. Como ele não conseguia voltar para a própria linha do tempo, ele decidiu conquistar aquele planeta sem as armas dele dessa vez. Ele assume a identidade de um empresário chamado Mr. Griffon, o dono das empresas Kang, aí com K-E-N-G, né? Kang Enterprises. Durante o caminho, ele teve a ajuda de diversos vilões para ajudar o império dele a crescer cada vez mais. Nos quadrinhos, ele acaba comprando a Torre Stark do Tony e remove o nome do Tony da torre para colocar o Kang no letreiro. Essa informação é legal de ser compartilhada também porque na série do Loki, no 5º episódio, exatamente esse prédio foi visto ali com o nome Kang, ali no vazio onde o Loki estava naquele momento. Outra curiosidade legal de falar também é que um grande rival do Kang nos quadrinhos é o Alliot. Alliot, inclusive, que também acabou sendo mostrado no 5º episódio da série do Loki. Na série, inclusive, ele chega a ser igualzinho ao personagem que é desenhado nos quadrinhos. Uma nuvem roxa com uma face meio demoníaca. A diferença é que na série ele é tratado mais como um triturador de variantes do que o conquistador que ele realmente é nos quadrinhos. O Império do Alliot chega a ser de 2 a 3 vezes maior do que a do Kang. Inclusive, o Kang não consegue expandir seu império por causa do Alliot.
O Alioth é o motivo do Kang não conseguir viajar para o passado além do Egito Antigo, né? Passar mais para o passado ainda, o Kang não consegue por causa do Alioth, e eles têm uma guerra aí para ver quem domina mais territórios aí do espaço-tempo na Marvel. E uma coisa muito importante também que a gente ainda não comentou é sobre Cronópolis, a cidade dele que pode ter aparecido já em Homem-Formiga 2, Homem-Formiga e a Vespa, né? E é a cidade que o Kang expõe os artefatos conquistados ao longo de toda a jornada dele, e é uma cidade também que é feita até para proteger ele do próprio Alioth. Sim, tem também a história que a própria Ravonna acaba libertando acidentalmente o Alioth, né, em uma das histórias. Exatamente. E aí nós tivemos, né, como o Bruno falou, o Jonathan Majors já aparecendo, possivelmente como Immortus, mas de toda forma como uma variante do Kang na série do Loki. Ele também está confirmado em Homem-Formiga 3, o filme que sai provavelmente aí em 2022 ou 2023, né, um filme que está próximo aí também. E o Kang provavelmente vai ser mesmo aquele vilão estilo Thanos, vilão de todo mundo, e vai provavelmente dar um trabalho desgraçado para todos os heróis aí do universo da Marvel, e inclusive ele já liberou o multiverso da Marvel de vez. Agora tudo é possível, até um Hugh Jackman como Wolverine é possível, o Tobey Maguire, Andrew Garfield também aparecendo, é muito possível e até provável, na verdade. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando todas as provas de que eles possam aparecer aí, se clica aqui se você quiser ver esse vídeo, que tá bem legal, e todas as provas que eles provavelmente vão aparecer sim, como Peter Parker, como Homem-Aranha, tanto o Tobey Maguire quanto o Andrew Garfield em Homem-Aranha 3 em dezembro. Isso, é legal falar também que o próprio Kevin Feige, né, o grande chefe da Marvel aí, o chefe criativo da Marvel, né, já confirmou que a gente vai ver diferentes versões do Kang em diferentes filmes, diferentes períodos, assim como a gente acabou de explicar nesse vídeo aqui. Então é possível que a gente veja ele como o Rapaz de Ferro. O próprio Kang Prime a gente acaba vendo já naquela estátua ali, né, dá pra ver pela roupa dele, tá? Aquele é o Kang Prime. A gente já acabou vendo ele como Immortal, podemos acabar vendo ele como Centurião Escarlate. Então fiquem ligados nos filmes. Ele já está confirmado no filme do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, mas pode ser que ele apareça em outros aí, hein? Não sei. Bom, galera, e esse é o Kang. Comenta aí pra gente como tá o hype pra esse vilãozão da Marvel aí, o novo Thanos, o novo vilão supremo da Marvel. O que vocês esperam dele? Se vocês gostaram, se vocês esperavam que fosse outro o Big Boss aí dos vilões da Marvel nesse momento, deixa o comentário aí. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu imagino que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações aí para não perder nenhum dos vídeos que a gente vai fazer explicando o futuro da Marvel, fazendo teorias, análises de trailer e tudo mais. Então clica no sininho pro YouTube te avisar quando sair vídeo novo. É isso aí, meu. Dá aquele famigerado like, se inscreve no canal aí se você gostou do vídeo. E se você ficou decepcionado com esse último episódio aí, não se preocupe, porque essa foi a versão mais boazinha do Kang possível. Isso eu posso te garantir. Pode ter certeza que nos próximos filmes ele vai ser um cara bem mais malvado. E se você ficou decepcionado com o último episódio de Loki, você viu o episódio errado, cara. Não é possível. Brincadeiras à parte, ficamos por aqui. Valeu, valeu! Um grande beijo e até a próxima. Falou!